O governo do estado obteve, afinal, um acordo mediado pela Justiça com os municípios mineiros. O executivo acertou que vai pagar 7 bilhões de reais em repasses atrasados a partir de janeiro do ano que vem. O desfecho dessa história será suficiente para desanuviar tensões e dar impulso à agenda do governo na Assembleia. Eu converso com o deputado Guilherme da Cunha, do Novo, partido que elegeu Romeu Zema e compõe a base do governo. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Vivian. Obrigado a toda a população de Minas Gerais que nos assiste pela TV Assembleia. Esse acordo foi uma vitória para o governo Zema, não é? Nesse momento que o governo está aí fazendo 100 dias, conseguiu ultrapassar um problema que vinha afetando, inclusive, as relações do Legislativo com o Executivo. Em que medida ele vai impactar, de fato, essa relação? Quer dizer, em que medida vai, como eu disse no início, desanuviar tensões? O acordo foi uma vitória sensacional do governo Zema, na verdade, uma vitória de Minas Gerais e de toda a população mineira. Ele tem uma sinalização muito importante de mostrar que o compromisso vai além do próprio mandato e o compromisso é com o Estado como um todo. É um acordo através do qual o governador se compromete a partir do ano que vem, quitar todos os débitos existentes do Estado com os municípios, que incluem principalmente dívidas feitas pelo ex-governador Pimentel. É um acordo que vai dificultar em muito a capacidade de investimento do governo do Estado, o seu fluxo de caixa, que vai trazer novas despesas pesadas para o orçamento do Estado, mas que vai ajudar de maneira decisiva os municípios a manterem funcionando serviços essenciais para a população, de poderem fazer o atendimento onde é mais necessário e que traz certamente um alívio muito grande para a relação aqui com a Assembleia. Os deputados, especialmente os deputados que são representantes regionais, mais fortemente ligados a regiões do Estado, eles têm uma relação muito forte de parceria com seus prefeitos. Então, a existência do débito e a incapacidade de se chegar a um acordo, um plano para pagamento dele, era algo que provocava desgaste diário aqui dentro da Assembleia, que provocava uma constante tensão e que agora, diante desse acordo, inclusive um acordo que se chegou com a ajuda também dos parlamentares, um acordo que se chegou com a mediação do Tribunal de Justiça. Uma vez atingido esse acordo, eu acho que retira-se um grande problema que dificultava todas as outras conversas, que dificultava todas as outras negociações, e a gente pode passar a conversar em termos muito mais diretos, propositivos, com um olhar para o futuro do Estado, ao invés de um olhar sobre os débitos da gestão passada. Pois é, deputado, em que medida isso vai ajudar a fazer avançar a reforma administrativa, que está no plenário, mas ainda aguarda negociações e ainda está caminhando, A reforma administrativa ela já está em plenário aguardando a designação de um relator, que é um ato a ser praticado pelo presidente. Acredito que no futuro próximo já teremos a indicação desse relator e a partir desse momento entrará num processo aí que no máximo 5 reuniões a reforma vai à votação. O acordo com os municípios ele não foi feito pensando necessariamente na reforma. Ele ajuda, claro, na criação de um bom ambiente de conversa, de diálogo, de contribuição entre a Assembleia e o Governo do Estado, mas ele não foi feito pensando necessariamente na reforma. A reforma, ela acredito que vai ser apreciada, debatida e eventualmente aprovada por seus próprios méritos. Ela já tem 100 emendas. Já tem sim propostas de emenda, não necessariamente ainda emendas, elas precisariam ser submetidas rejeitadas. Exatamente. Mas isso denota aí no mínimo que há divergências quanto à reforma administrativa. Qual que é a expectativa do senhor em relação e do próprio governo, a aprovação dessa reforma? Em que termos ela será aprovada? As propostas de emenda são muito bem-vindas. O próprio governo encorajou a participação intensa dos parlamentares. Durante o período em que tramitou na CCJ, período no qual fui relator do projeto, a gente fez reuniões, quando digo a gente, seja a equipe técnica do governo, juntamente comigo como relator, fizemos reuniões com todos os blocos parlamentares da casa, com o bloco de governo, com os 2 blocos independentes, também com o bloco de oposição, para colher sugestões, para explicar pontos da reforma, tirar dúvidas e para encorajá-los a contribuir para aprimoramento do projeto. E esse aprimoramento aconteceu, ou seja, a gente tem mais de 100 propostas de emenda que são
reflexo da quantidade de conhecimento acumulado dentro dessa casa, de experiências acumuladas dentro dessa casa e de visões de mundo que são complementares. São muito bem-vindas as propostas de emenda, elas vão ser, obviamente, analisadas num conjunto, né, porque elas precisam fazer sentido quando colocadas todas conjuntamente, para a gente sair, ao final, com o melhor projeto para Minas Gerais. Esse projeto pode ser o inicialmente enviado pelo governo ou pode ser um projeto diferente. O importante é que ele seja capaz de atender às demandas dos mineiros. O senhor acha que a gestão da escola de saúde é negociável? Porque esse é um ponto muito caro à oposição. A proposta do governo prevê a incorporação pela Secretaria de Saúde da gestão da escola de saúde. O senhor acredita que isso é negociável? A Escola de Saúde Pública ela faz parte de um projeto que é separado do projeto da reforma administrativa. A reforma é o projeto 367, a incorporação da escola é o projeto 368. O 367, que é o da reforma, está em regime de urgência, então ele já está em plenário e muito possivelmente já vai entrar em discussão no futuro muito próximo, acredito que em votação ainda esse mês. Mas a oposição está usando isso como um condicionante para a aprovação da reforma, não é? Tem feito esse discurso. Sim, mas o projeto da Escola de Saúde Pública, a incorporação, o 368, ele sequer está em regime de urgência, ele ainda vai ter uma tramitação que talvez leve mais cerca de 2 meses na casa. Ele, para entrar em pauta, ele vai ter que aguardar a votação de todos os vetos. Ele não me parece uma discussão urgente no momento. De toda forma, o mérito desse projeto, né, da incorporação da Escola de Saúde Pública, é liberar o corpo de servidores da escola para que façam o que é essencial, o que é a atividade principal da escola, que é formar quadros para a saúde pública em Minas Gerais. Da maneira como está estruturada hoje a escola, infelizmente, uma parte considerável desses servidores, uma parte considerável de tempo e energia da escola tem que ser gasta com análise de contratos, com efetuar compras, licitações. Isso desvia foco, desvia energia e faz com que ela preste com menos eficiência o serviço finalístico dela, que é formar profissionais. Deputado, ainda sobre o acordo com os municípios, né? Desse acordo ficou uma dúvida sobre o desdobramento disso, que é de onde vem o dinheiro. Como é que isso está sendo pensado pelo governo, né? E eu sei que não é necessariamente um condicionante, mas o governo já não coloca mais como condicionante, mas liga a possibilidade de ter um acordo, o sucesso no acordo da negociação da dívida com a União, né? O regime de recuperação fiscal. É daí mesmo que vai sair o dinheiro? E como é que fica, se é condicionado, não é? A aprovação do regime de recuperação fiscal e a renegociação da dívida com a União, elas são importantes não apenas para que haja dinheiro para pagamento do acordo com os municípios, mas para que haja dinheiro para qualquer coisa em nosso estado. Minas Gerais vive hoje uma situação de absoluta catástrofe financeira. Além do nosso estado ter recebido um total de 28 bilhões de dívidas vencidas da gestão passada, né, de restos a pagar, que vão desde 13º em atraso até dívidas muito grandes com fornecedores de itens essenciais, com dívidas muito grandes com a saúde. O fato é que o Estado ainda é deficitário, mês a mês, no presente ano. Então, Minas Gerais precisa urgentemente de medidas de austeridade que permitam enxugamento de despesas, que permitam geração de novas receitas, para que a gente possa equilibrar as contas desse ano e, eventualmente, gerar o caixa necessário, a folga necessária, para pagamento aos municípios no ano que vem. O pagamento aos municípios é algo que necessariamente tem que ser feito, porque o dinheiro é deles, é o correto, não deveria nunca ter sido apropriado pelo governo do Estado. Mas não existe mágica quando a gente trabalha com orçamento. Isso significa, então, que depende fundamentalmente do regime. Do ponto de vista do governo, não tem outra saída. O regime de recuperação fiscal talvez seja a saída menos dolorosa para que a gente possa reequilibrar as contas. E um reequilíbrio é necessário, né? Ou seja, o Estado de Minas Gerais ele não pode emitir moeda, ele não pode contrair novas dívidas, ele não pode, basicamente, emitir títulos. Então, ele está engessado para pagamento dos seus débitos com dinheiro que ele consegue arrecadar.
E hoje ele gasta mais do que arrecada. Hoje essas contas já não fecham. Hoje ele já tem que dar calotes seletivos em uma série de fornecedores para poder chegar até o próximo mês. Não tem como essa situação perdurar sem que a gente faça nada. Vai chegar um momento em que necessariamente, pode ser até que consiga pagar o professor dentro de sala de aula, mas não vai conseguir pagar a conta de luz da escola. Deputado, nós sabemos que isso vem sendo amplamente divulgado mesmo antes do acordo ser fechado. O acordo está em curso, a negociação desse acordo com a União, entre o governo do Estado e a União, para que Minas Gerais adira ao regime. Mas a gente sabe de antemão, o senhor falou inclusive disso da última vez que esteve aqui, em linhas gerais, tem uma lei que prevê lá alguns pontos, não é, que são esperados como condicionantes para que haja o acordo e Minas Gerais seja liberado, teria uma economia, não uma economia, mas deixaria de pagar pelo menos 7 bi por mês, não é isso? Por ano, desculpa, por ano. Então, por um período de 3 anos, não é isso? Exato. Mas isso tem custo, tem sacrifício, não é? Impactos que vão afetar Minas. E por isso tem resistência na Assembleia, que vai ter que aprovar ou rejeitar esse acordo. Como é que o governo do Estado pretende fazer para convencer os deputados que, não é, dão voz à sociedade que vai ser atingida, não é, de uma forma ou de outra? Como é que vai fazer para convencer os deputados? O mais importante de tudo é a gente ter uma informação muito clara de quais são as consequências para o Estado, para as finanças do Estado e principalmente para o dia a dia dos cidadãos, caso a gente não faça essas medidas que, num primeiro momento, parecem impopulares. Quando a gente pensa em medidas populares ou impopulares, a gente sempre tem que pensar qual que é a alternativa. Ou seja, se eu não faço isso, qual que é meu plano B? O grande problema é que hoje o plano B do Estado não é deixar tudo como está. Deixar tudo como está, não mexer em nada, significa o que eu já lhe disse. Ao final de 4 anos, o comprometimento de toda a receita do Estado para pagamento de servidores. Significando que vai ter dinheiro para manter o professor em sala de aula, mas não vai ter dinheiro para pagar a conta de luz. Não vai ter dinheiro para manter serviços básicos de saúde funcionando. Então vai ser o total colapso do Estado por falta de dinheiro, se a gente não fizer nada. Quando a gente pensa que essa é a alternativa, me parece que não é nada impopular a gente pensar, né, numa questão de impossibilidade de concessão de aumentos para servidores públicos. Diante da possibilidade de colapso... Que é uma das possibilidades, congelamento é uma das condicionantes. É uma das condicionantes de carreira, é isso. É uma das condicionantes à Lei Complementar 159, que é quem trata sobre o regime de recuperação fiscal. São várias condicionantes, as mais faladas, né? Impossibilidade de concessão de reajuste para servidores, impossibilidade de criação de novos cargos públicos, impossibilidade de realização de concursos públicos, a não ser para preencher vacâncias do serviço. E privatizações. Alienação de ativos, né? Ou seja, privatizações. Esses são temas mais famosos, né, das condicionantes do regime de recuperação fiscal. Que costumam provocar mais, enfim, oposição. Mais oposição, mas me parece que quando a gente analisa, né, entre a impossibilidade de concessão de reajuste com a impossibilidade de sequer conseguir pagar a folha, porque não tem dinheiro, a impossibilidade de concessão de reajuste não parece tão amargo assim. É porque normalmente quem se opõe pensando em manter tudo como está. Mas esse não é o cenário para Minas Gerais. Porque manter tudo como está significa, num futuro muito próximo, total colapso. Significa deixar absolutamente desprotegido quem, no primeiro momento, a pessoa busca proteger. Ou seja, a pessoa que se coloca como um aliado do servidor público e que não quer que ele fique com o seu salário congelado durante alguns anos, durante 3 anos, essa pessoa vai acabar fazendo com que, no intervalo de 4 anos, o servidor público fique sem receber o seu salário, porque o dinheiro acabou. Ou vai fazer com que o cidadão que depende do serviço público fique sem receber tratamento de saúde, porque o sistema entrou em colapso. Então, quando a gente pensa que são medidas impopulares, é porque esquecemos de olhar quais são as consequências de não aprová-las. Agora, deputado, a Assembleia do Rio decidiu desfazer o acordo, né? Aprovou lá uma desconstituição do acordo, foi o único estado que, de fato, apesar de ter em vários estados
inclusive o Rio Grande do Sul, né? Os mais citados são Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Só o Rio de Janeiro que fechou esse acordo. E acabou que agora a Assembleia desfez. Isso não seria um alerta também para o governo? Quer dizer, como é que o governo está olhando para isso? Né? Como é que o governo encara esse acordo que não foi lá muito bem recebido pelos estados? Né? O acordo ele foi inicialmente rejeitado pelos outros estados em razão da impopularidade das medidas, né, que ele traz, e me parece que havia um foco maior em buscar uma reeleição a buscar uma solução, né, pelos estados na gestão anterior. Mas é necessário o acordo. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. A maneira como está... Você acha que então foi o motivo foi eleitoral deles não terem fechado? Acredito que sim. As medidas são impopulares e isso gerou um desconforto no governo anterior para adotá-las. Mas, de toda maneira, a gestão responsável determina que necessariamente a gente tem que solucionar esse problema, inclusive por exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, o Estado de Minas hoje viola a Lei de Responsabilidade Fiscal no limite de gastos com pessoal. E ele precisa trazer de volta a despesa para o limite de 60%. Hoje está beirando 80%. A Lei de Responsabilidade Fiscal impõe medidas duríssimas para serem praticadas pelos estados para voltar para o limite de 60%. O regime de recuperação fiscal é uma solução doce diante do que seriam os amargores da Lei de Responsabilidade Fiscal. E essa questão da Assembleia do Rio de Janeiro de voltar atrás, né, nas medidas já aprovadas, acende um alerta em relação ao que vai acontecer com o Estado do Rio de Janeiro. Porque se a gente lembra qual era a situação dele antes de aderir à recuperação fiscal, era um Estado que estava sem pagar seus aposentados. Estava deixando sua população idosa sem dinheiro para comprar comida, dependendo de vaquinha de parente. E isso é inaceitável. Eu não quero ver Minas Gerais chegar nessa situação. E o Rio de Janeiro só saiu dessa situação depois da adesão ao regime de recuperação fiscal e me parece que teria um caminho muito perigoso querendo voltar às práticas que ele tinha e que levaram ele ao caos antes da adesão. Acho que acende um alerta nesse sentido. Não quero ver o mesmo acontecer aqui em Minas Gerais. O governo está mantendo a previsão de trazer à votação esse acordo do regime de recuperação fiscal antes de julho? Certamente é uma das nossas prioridades. A ideia é que ele seja remetido aqui para a Assembleia tão logo finalizada a negociação com a União. E por que essa negociação ela leva tanto tempo, ela se arrasta tanto? A Lei Complementar 159 ela prevê condições mínimas para a adesão ao regime de recuperação fiscal, mas faculta a União exigir outras garantias. A União a todo momento tenta exigir mais e o Estado a todo momento tenta aderir só ao mínimo. Em algum momento a gente precisa encontrar no meio do caminho. A gente tem que, em algum momento, chegar num denominador comum que permita, né, que os dois lados deem-se por satisfeitos com o regime. Essa é a razão de ainda não ter sido encaminhado o projeto para a Assembleia. Ainda estamos em negociação, buscando condições que sejam mais amenas para o Estado. Mas, uma vez encaminhada, a nossa expectativa é que seja votado, sim, ainda no primeiro semestre. Deputado, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Mundo Político. Ora, eu que agradeço. Eu conversei com o deputado Guilherme da Cunha, do Partido Novo. O deputado é vice-líder do governo, partido que é também o partido do governador Romeu Zema. Nosso assunto aqui, a partir do acordo que foi firmado entre o governo do estado e os municípios mineiros, para que o governo honre os repasses atrasados, comece a pagar, são 7 bilhões que a negociação implica o pagamento de 7 bilhões até 2022, a partir de janeiro de 2020. E, então, como é que ficou a relação com a Assembleia, a expectativa que o governo tem de que as pautas do governo andem na casa, que são basicamente a reforma administrativa e o acordo que está sendo costurado entre o governo do estado e a União, para que o Estado entre no regime de recuperação fiscal, que essa é considerada a grande saída do governo Zema para acertar as contas do Estado e enfrentar o desequilíbrio fiscal. O Mundo Político fica por aqui. Se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site e para falar conosco, o e-mail ou o Twitter. Então,
Obrigada pela companhia e até a próxima.